A primeira lei da economia é a escassez, e a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Liber. As notícias sobre a inflação nos Estados Unidos vêm ganhando um tom cada vez mais alarmante, com muitas manchetes destacando o aumento de preços como sendo o maior dos últimos 31 anos. Mas ainda que as estatísticas já sejam preocupantes por si só, o fato é que os números oficiais do governo estão longe de representar fielmente a realidade do aumento de preços. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos a inflação oficial foi de 6% no período de novembro de 2020 até outubro de 2021, enquanto que no Brasil, a inflação já é catalogada na casa dos 10% nos últimos 12 meses. Todavia, qualquer ida ao mercado ou postos de gasolina já basta para comprovar que o consumidor foi muito mais penalizado do que os governantes estão dispostos a admitir. E se há algo que ilustra bem esse ponto, é o aumento retumbante de preços das refeições em restaurantes e fast foods americanos, os quais são geralmente a opção mais acessível de alimentação para as pessoas mais pobres. Morando no Brasil, às vezes essa afirmação pode parecer não fazer muito sentido, pois afinal, os fast foods americanos que temos aqui em nossos shopping centers estão longe de fornecer refeições baratas, mas por lá, a realidade é justamente o contrário. Nos Estados Unidos são bastante famosos os lanches de $1, que além de caberem no bolso, também têm um tamanho razoável, bem diferentes dos mini lanches servidos pelas marcas americanas comercializadas por aqui. Por isso, não é incomum que esse tipo de lanche acabe por ser consumido justamente por pessoas de menor poder aquisitivo, como operários e estrangeiros recém-chegados. Mas se esse foi o cenário dominante na cena do fast food americano das últimas décadas, essa situação já está começando a mudar, justamente por conta dos insanos gastos governamentais financiados pela expansão da base monetária. Um bom exemplo disso vem das empresas 99 Cent First Pizza e sua concorrente 99 Cents Hot Pizza, famosas por comercializar fatias de pizza ao custo quase simbólico de $1 cada. Hoje, porém, os franqueados estão precisando repassar para o consumidor o aumento de preços, elevando o valor da sua famosa pizza para $1,50. Na prática, esses 50 centavos representam um incremento de 50% no custo final do produto, implicando que um operário que comprava 3 pedaços por $3 agora passará a comprar somente 2 pedaços, gastando o mesmo que antes. Qualquer pessoa com uma mínima noção de realidade sabe que os gastos dos mais pobres acabam sendo concentrados em áreas como alimentação e moradia. Assim, o que circunstâncias como estas mostram é que as refeições que o proletariado consome nas ruas de Nova York acabarão por custar cerca de 50% a mais do que antes. Para os socialistas mais desavisados, o problema apresentado deve soar como mais um caso de ganância da burguesia capitalista opressora, que esmaga e onera o pobre trabalhador. Mas quem dera as coisas fossem tão simples assim. Mesmo com corte de custos e negociações desesperadas nos aluguéis em que os restaurantes estão instalados, a maioria deles hoje convivem com receitas que são metade do que eram até 2019. E há casos ainda piores, como o da franquia 99 Cents Hot Pizza, já mencionada nesse vídeo, que atuava com 9 unidades em Nova York, e que já precisou fechar 3 lojas. Lamentavelmente, outras 3 unidades já estão por um fio. Ao contrário do estereótipo socialista, empreendimentos como estes não pertencem a burgueses que usam cartolas e fumam charutos enquanto contam notas de $. A própria 99 Cents Hot Pizza pertence a Abdul Batin, um imigrante vindo de Bangladesh para Nova York em 2009 e que enfrentou o desafio de abrir seu próprio negócio, o qual pode não sobreviver dos desafios confinatórios dos globalistas. Além do efeito das impressoras do Federal Reserve, os preços também vêm sendo impactados pelo abandono dos postos de emprego, resultantes das políticas de assistencialismo estatal. Alguns itens típicos da produção desses restaurantes acabaram encarecendo justamente pela escassez de trabalhadores nas fábricas de processamento de carne, como é o caso do pepperoni, por exemplo.
Isso sem contar o aumento dos custos de outros ingredientes importados, como tomate italiano e pimenta indiana. Stuart Cole, consultor de vendas da distribuidora italiana de alimentos Ferraro Foods, chegou a dizer que a falta de motoristas de caminhão exacerbou o aumento dos preços dos alimentos, a ponto de ter que entregar pessoalmente os ingredientes aos clientes. E por falar em produtos importados, a quebra na cadeia de suprimentos internacionais também já é um fato bem documentado, tendo sido bastante impactada pela escassez de containers. Aqui no canal, nós já chegamos a abordar essa questão em um de nossos vídeos passados. Além disso, devido aos confinamentos, a maior procura pelos serviços de delivery também representou outro gigante desafio, por impactar nos preços das caixas de pizza, pratos de papel e outras embalagens. E agora que a situação chegou nesse patamar, os próprios governantes já estão abandonando a velha ladainha de que a inflação é transitória. Sim, nem mesmo eles se mostram capazes de manter a farsa. E como já adiantamos logo de início, essa infame crise de aumento de preços irá fatalmente impactar a todos, mas será muito pior para aqueles que estão na base da pirâmide social. Ao contrário da famigerada inflação de 6% apregoada pelo governo, estas pessoas terão que conviver com uma explosão dos preços de seus itens mais básicos, que, como vimos, podem chegar até a casa dos 50%, finalizando ainda mais a sua já crítica situação. Infelizmente, nem todos os discursos de justiça social, recheados de preocupação com os pobres, farão qualquer diferença na vida das pessoas afetadas pela carestia. Aliás, muito pelo contrário, pois cada vez que um político decide que fará algo para melhorar a situação dos pobres, estes acabam por ficar ainda mais pobres. Thomas Sowell certa vez disse: a primeira lei da economia é a escassez, e a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. O mercado demorou séculos para configurar a economia da melhor forma possível, suprindo os americanos com tomates da Itália, com suco de laranja brasileiro e com componentes eletrônicos produzidos em Taiwan. Então, do nada, surge um burocrata achando que pode paralisar toda essa enorme cadeia de suprimentos, sem que houvesse nenhuma grande consequência. Se houvesse alguma justiça nos tribunais, então a elite governante mundial deveria responder por toda a miséria e fome que suas decisões insolentes causaram. Mas como os tribunais são controlados por estes mesmos burocratas, isso certamente não acontecerá. Mas fica a lição cada vez mais inegável do quão nefasto é o arranjo burocrático atual e do quanto esse arranjo penaliza principalmente os mais miseráveis. E que essa crise sirva de advertência para as próximas gerações. E mais uma vez, Bitcoin resolve isso. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!